Voltamos para a nossa quinta e última lição da história de Corre, Mar, Corre. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a vida desta mulher, Maria Slessor, Senhor, que trabalhou para Ti, que confiou em Ti e que viu o Teu poder na vida dela e daquelas pessoas ali na Nigéria. Te agradecemos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês sabem da história de Maria. Quando o pai dela chutou a porta, lembra? Sim, aí ela conversou com a mãe e foi para a Nigéria, ali em Calabar, falar do amor de Deus para aqueles nativos, para uma aldeia pior que a outra. E a gente às vezes pensa, acabou a maldade, não. E além de tudo teve aquela doença, a varíola. E depois de ela vacinar tantas pessoas, na lição passada, ela caiu e ficou ali inerte no chão. E no dia seguinte, quando o senhor Oven chegou, Maria estava desfalecida. E ele e os outros missionários pegaram o corpo da Maria e descobriram que ainda havia vida, ela não estava morta. Então a levaram para o hospital e ela foi tratada. Estava totalmente esgotada, mas recuperou as suas forças. E eles queriam que ela ficasse ali em Calabar, na missão, não voltasse mais. Ela já tinha idade, sua mãe já tinha morrido, suas irmãs, era só ela. Mas o amor que Deus tinha colocado no coração dela por aquele povo era muito forte. E ela tinha ouvido falar de um povo chamado Aros. Esse eu acho que era o pior de todos. Você pode pensar em todas as maldades que os outros povos já haviam feito, de matar pessoas, comer os prisioneiros, jogar óleo fervendo. Esse povo ainda era pior. E quando ela disse para a missão, o desejo dela de ir falar do amor de Deus para esse povo, todos disseram, você, nessas condições, com essa idade, esse é o pior de todos. É o mais forte povo dessa região. São muitos milhões de pessoas, de aldeias. E ela disse, exatamente o que esse povo precisa é ouvir falar do amor de Jesus, para que eles possam mudar a sua vida. E aí, ela então recuperada, voltando para sua casa, soube que os Aros tinham capturado 800 prisioneiros e tinham feito uma grande festa. Sabe o que eles fizeram nessa festa? Mataram 800 prisioneiros e comeram os 800 prisioneiros. Que barbaridade! E quando o povo do Império Britânico soube disso, a rainha imediatamente mandou para lá 9.000 soldados. E esses soldados então foram com a função de ali chegando, cercar aquele povo e exigir que aquele povo tão terrível, que adoravam um deus chamado Juju, um tronco oco que eles cobriam com sangue humano e colocavam os crânios em volta, as caveiras em volta. Esse povo que havia matado 800 prisioneiros e feito uma festa, agora estava cercado pelo senhor Rafael e 8.000 soldados. Soldados armados. Soldados que conheciam as atrocidades desse povo. Então eles estavam preparados para uma grande guerra. E eles cercaram os Aros. E os caciques então vieram para conversar com aquele comandante. E estavam ali reunidos conversando, quando o mais velho deles, vestido em pele de leopardo, se aproximou do comandante Rafael e falou para ele, não vamos entregar nossas armas, nós queremos conversar
com a mulher branca que mora do outro lado do rio. Aquele comandante, se considerando todo-poderoso, com as suas armas pesadas, certamente ele tinha ali alguns canhões. E aquele cacique quer falar com uma mulher branca. Ele então mandou chamá-la. Ele também queria evitar a guerra, porque ele sabia que muitos daqueles soldados seriam mortos, muitas milhares de pessoas morreriam. E ele manda buscar uma branca. E quando uma branca então é chamada, ela vai, correndo com aqueles soldados. E ela então chega ali, diante daqueles caciques, daqueles chefes todos reunidos dos povos árabes, os mais poderosos, os mais fortes. E ela então fala para eles: esses homens não querem matar vocês. Eles querem trazer a paz. Eles querem construir escolas, querem construir igrejas, querem ajudar vocês no comércio, querem construir aqui caminhos para que vocês possam passar. E Deus usa a vida de Maria, a Má Branca, para que aqueles homens concordassem. E eles entregam, então, mais de 3.000 rifles para os soldados. E aquele homem, o senhor Rafael, vendo o que estava acontecendo, ele não acreditava. Não foi o medo das armas dele, dos canhões, do poder. Mas uma mulher fez aqueles homens desistirem da guerra. E ele fala para então Maria: nós vamos embora e vamos deixar você cuidar desses homens. O poder de Deus na vida de uma mulher muda a história daquele povo. E Má Branca ficou muito feliz, porque agora ela teria a oportunidade de falar do amor de Deus para aqueles homens. E ela começa então a falar do amor de Deus para aqueles homens naquele lugar. E ela resolve se mudar para ali. E quando ela estava chegando com as suas coisas para montar a sua casa, um dos caciques daquele lugar havia morrido. E eles tinham matado os 70 empregados e as mulheres e enterrado todos juntos com aquele cacique. E ela ficou triste porque ela poderia ter chegado antes. Ela queria ter chegado antes para evitar aquelas mortes, mas Deus estava cuidando da vida daquela mulher. E ela estava ali para falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Mas os milagres na vida de Má aconteciam de muitas formas. E Maria, no seu diário, conforme foi encontrado depois, estava escrito que em 14 de junho de 1903 ela escreveu: tenho apenas uma moeda, praticamente $1, para passar todos os dias que eu estou aqui. E o diário diz que ela orou a Deus. E quando ela orou a Deus, no mesmo dia, uma nativa chegou trazendo para elas grandes comotitos. Ah, comotitos. Você já comeu comotito? Eu creio que a maioria de vocês nunca comeu um comotito. Eu tenho certeza disso, porque aqui em São Paulo as pessoas não comem comotitos. Mas no Nordeste eles comem muitos comotitos. Você sabe o que é um comotito? Ah, tem várias espécies, mas lá os comotitos eram grandes. Aqui nós chamamos, normalmente, em São Paulo, de cará. É uma espécie de mandioca, mas ela é bem grossa. E uma pessoa levou os comotitos ali para a Má Branca, agora ela tinha o que comer, levaram também peixes, e logo as pessoas perceberam que ela não era rica, e aqueles nativos começaram a doar muitas coisas
para ela, começaram a doar os plátanos, comotitos, peixes, enfim, outras coisas daquela região. E ela começou então a ter o alimento que Deus mandava para ela, e ela podia então comer também com as suas crianças. E a sua igreja ali entre os aros já tinham mais de 300 adultos, a sua escola 96 crianças. Que coisa! Deus a estava abençoando. E ela não tinha medo daquele povo que era considerado o pior daquele lugar. E a fama dela continuava crescendo. E o consulado, então ali da Nigéria, o governador, resolveu que ela deveria ser ali uma cônsul com poderes. E que o Império Britânico, a rainha havia determinado que ela poderia ter ali o poder de prender pessoas e de julgar. E por um tempo, ela começou a resolver aqueles conflitos, mas logo ela disse, não, eu preciso cuidar mais da igreja e falar do amor de Jesus para essas pessoas. O seu trabalho era muito difícil, ela tinha que pregar e falar do amor de Jesus e cuidar das suas crianças. Ela já não tinha mais idade para fazer outras coisas, ela já tinha adotado 51 crianças. Até esta época, ela tinha muitas coisas para fazer ainda naquele lugar. E o médico que a havia visitado tinha dito para ela, você não tem mais condições de continuar. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua vida. Ela já andava algumas vezes em uma cadeira de rodas. E a Joanita, você lembra da Joanita? Uma das primeiras meninas que ela adotou. Agora já era bem adulta e ela ajudava empurrando a sua cadeira de rodas. E Mabranca, então, continuava a sua obra. Mesmo com aquela idade, ela não parava de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E ela sentia sendo suprida por Deus. Os nativos traziam então aqueles comotes grandes, outros alimentos, e Deus ia cuidando da vida dela. Ela estava triste por uma coisa. Ela havia orado por mais missionários. Mas ninguém se dispunha a ir àquele local tão insalubre. Muitos missionários que tinham ido para lá não tinham durado 1, 2 anos, morriam de malária, febre amarela, ou eram mortos por nativos, então ninguém queria ir para aquele lugar. Isso deixava ela triste. Ela tinha um marceneiro, mas era apenas um homem para ajudar nas obras, mas e para falar do amor de Jesus? Ela tinha treinado muitos nativos, seus filhos agora já eram grandes, como a Joanita. Muitos se tornaram ali ajudantes na área da medicina, outros professores, outros trabalhavam para o governo. Alguns falavam do amor de Jesus, mas ela precisava de mais pessoas para estar ajudando. E quando ela completou 36 anos ali trabalhando entre aquelas aldeias, agora ela só podia se locomover numa cadeira de rodas. Mas ainda bem que ela tinha Joanita e outras pessoas para empurrar a sua cadeira, enquanto ela saía pelas aldeias falando do amor de Jesus e ainda resolvendo aqueles conflitos. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmos 56, versículo 3. Ela continuava confiando no amor de Deus, no poder de Deus na sua vida. Deus a tinha livrado de tantos problemas. Deus a tinha livrado de tantos perigos. Veja a importância de nós confiarmos no nosso Deus Todo-Poderoso. E lembre-se disso. Quando você estiver diante de um problema, quando você estiver diante de um perigo, quando você estiver diante de uma briga, ore a Deus, confie em Deus, peça ajuda a Deus. Ele vai te dar sabedoria
para você lidar com cada situação. Não importa se você é uma criança, o nosso Deus é todo-poderoso para todos nós. E Maria, então, continuava, apesar da idade, fazendo ali o seu trabalho. Era uma mulher importante para Deus. E ela, então, continuou ali entre os aros, que agora deixou de ser aquele povo que comeram de uma só vez 800 pessoas numa grande festa, agora não havia mais a matança entre a maioria deles, entre aqueles que conheceram o amor de Jesus. A palavra de Deus estava fazendo diferença na vida das pessoas. E uma noite escura, chuvosa, ela ali na sua casa, de repente, alguém entra. Era o governador. O próprio governador da Nigéria foi visitá-la. Levou muitas coisas para ela preparar o chá, preparar algumas comidas, e ela agradecia a Deus, porque ela vivia de todas aquelas doações, e Deus não deixava faltar nada para ela. E não só para ela, como as doações que chegavam da Escócia para ela, ela distribuía para os nativos. Ela ajudava outras pessoas. Assim como vocês nos ajudam a enviar roupas e brinquedos para os indígenas do Brasil. Eu creio que a nossa igreja é uma das poucas que faz isso. Não é fácil, sai caro, mas Deus tem ajudado a todos nós, assim como ajudava a Maria ali a dar aquelas doações para aquelas pessoas, e Deus ia suprindo as suas necessidades. E ali, em Pueblo Duque, numa noite de festa, a rainha havia mandado que ela fosse condecorada. Ela não gostava muito dessas coisas, mas insistiram tanto, então ela foi ali com uma melhor roupa, um chapéu, tinha calçado um sapato, recebeu uma medalha de honra ao mérito. E eles prepararam em Ipequê uma pequena casa para ela com conforto. Até agora morava naquelas choças, embora fossem bonitas, mas agora, porque ela estava de cadeira de rodas, prepararam uma casa muito bonita para ela. E ela gostou daquela casa, mas ela não deixou de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E em janeiro de 1915, ela estava ali naquela casa bonitinha que foi preparada para ela, quando ela dormiu para a Nigéria e acordou no céu. Aqueles nativos, então, prepararam o corpo dela, colocaram num barco, enfeitaram aquele barco e o levaram até Calabar, aonde a nossa missionária tão corajosa e que deu a vida por aquele povo, foi sepultada na terra em que ela falou do amor de Deus. E a sua obra pôde ser continuada pelos seus filhos, pelas pessoas que ouviram falar do amor de Jesus. Corre, Mar, corre. Aquela mulher que, quando estava com medo, confiava no Deus Todo-Poderoso. Que a vida dela seja um exemplo para todos nós. Que nós também possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele vai continuar nos ajudando. Mas, acima de tudo, eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que entre vocês que estão nos ouvindo, Deus pode enviar alguém para falar do amor de Deus para os nativos da África ou para os nativos do nosso grande Brasil, aonde temos ainda mais de uma centena de povos que nunca ouviram falar de Jesus. E milhares de aldeias onde não existe uma pessoa que ouviu falar do amor de Jesus. Pessoas que precisam de Marias, de Josés, precisam da nossa oração. Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando.
E que se você não pode ir, seja um missionário entre a sua família, entre a sua escola, entre o seu povo. Que Deus nos abençoe. Oi, crianças, tudo bem? Voltamos mais uma vez com o nosso tempo de missionar. Temos curiosidades hoje, Anderson? Claro que temos, né, crianças? Não podia faltar. E a primeira curiosidade dessa semana é sobre a maior ponte da África. Vocês sabiam que lá existe a maior ponte e ela chama Ponte Continental? Interessante. Interessante, né? Essa ponte ela liga a cidade de Lagos até o continente. Deve ser bem grande mesmo, né? Deve ser enorme. Dá uma olhadinha nas fotos que colocamos aí para você. E a segunda curiosidade dessa semana é sobre a seleção de futebol da Nigéria. Ah, não podia faltar o futebol, né? Como todo brasileiro, nós também gostaríamos de saber sobre a seleção lá da Nigéria. E ela disputou 6 edições da Copa do Mundo. Mas a maior curiosidade é sobre a seleção feminina da Nigéria. Ela disputou todas as edições da Seleção Mundial de Copa. Foi uma das únicas 7 que participaram de todas as edições. Viram só? As mulheres nigerianas também jogam futebol e, pelo visto, muito bem, né? Devem jogar, né? Não deixaram de participar de nenhuma edição da Copa do Mundo, mas eu nunca vi elas falarem que elas ganharam. Será que jogam tão bem assim? Ah, com certeza. Criançada, acabou agora as nossas curiosidades sobre a Nigéria. Ok, então vamos ao nosso tempo de oração. Hoje, no nosso período de oração, eu queria contar para vocês que lá na Nigéria, como eu falei desde o começo, eles sofrem muitas perseguições, eles têm muito problema com os grupos extremistas. E por conta da pandemia, esses grupos se aproveitaram dessa situação de fragilidade na saúde de todo o povo e começaram a atacar as vilas, as casas, principalmente dos nigerianos cristãos. Então vocês imaginam o quanto eles estão sofrendo? Devem ter sofrido muito com essas perseguições. Essa perseguição não para só aí. Então, nós temos que orar hoje porque muitas famílias perderam seus entes queridos, não só para a pandemia, mas muito por esses grupos extremistas. Então nós vamos orar hoje, interceder para que o consolo do Senhor a todos aqueles que perderam seus entes queridos nesses ataques, que esse consolo chegue ao coração dessas famílias. Vamos pedir para que eles compreendam as profundezas do amor de Cristo, mesmo em meio a toda essa tristeza. Nós vamos clamar também hoje pela provisão do Senhor Jesus, para que esses cristãos que tiveram que sair de suas vilas, de suas casas, porque elas foram destruídas, para que eles possam enfrentar com muita esperança no coração essa escassez de moradia, de alimentos, de tudo que eles precisam. Eles estão sofrendo muito. E nós vamos orar também, principalmente, para que o governo nigeriano ele tenha sabedoria e urgência em tomar medidas suficientes para proteger a vida de todos esses afetados com essas violências. Vamos orar de joelhos? Paizinho amado, Paizinho querido, nós intercedemos agora, Senhor, pelas famílias nigerianas que perderam seus entes queridos, ó Deus. Nós sabemos quão triste é perder um ente querido, por isso nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, Senhor. Que eles possam entender, Pai, a grandeza do Teu amor, mesmo em meio a grandes tristezas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que eles têm sido atacados, que eles têm que deixar os seus lares, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, conduza a vida de cada cristão nigeriano, Senhor, para que eles possam se fortalecer, para que eles possam ter fé em Cristo Jesus e saber que o Senhor tem cuidado deles, ó Pai. Que eles possam, Pai, enfrentar com alegria, meu Deus, mesmo em meio a esses ataques, que eles possam encontrar, Senhor, abundância onde quer que eles venham a residir, Senhor. Que eles não vejam as dificuldades que têm atravessado os seus caminhos, ó Pai. E nós te pedimos também, Pai, nós clamamos nesta hora, Senhor, pelo governo nigeriano, Senhor.
Que o Senhor possa colocar sabedoria ali, meu Deus, para que eles possam cuidar da vida desses cristãos, Pai. Que eles possam ter sabedoria, firmeza, justiça, ó Pai, diante desses grupos extremistas que têm atacado os cristãos nigerianos, Senhor. Conduz, ó Pai, com a Tua mão, o governo nigeriano, para que eles possam cuidar não só dos cristãos, mas de todo o seu povo, ó Deus, como se fosse o Senhor cuidando de nós. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós abençoamos o povo nigeriano e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no meio deste povo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao desafio desta semana. E essa semana nós temos 3 pedidos de oração específicos. Não esqueçam, anote aí. Primeiro, nós vamos interceder pelas famílias que perderam seus entes queridos. Nós vamos clamar pela provisão do Senhor para aqueles cristãos que tiveram que ser deslocados por causa dos ataques terroristas, estão voltando para os seus lares, enfrentando escassez de alimento, escassez de moradia, estão enfrentando muitas dificuldades. E por último, orar pelo governo da Nigéria, para que ele tenha sabedoria e urgência e tomar medidas suficientes para proteger a vida de todos os cristãos na Nigéria. E não esqueça, grave o seu vídeo sempre marcando as nossas redes sociais. É isso aí. Hashtag #1ibelapa e @1ibelapa. Aguardamos vocês e até a próxima semana. Crianças, estamos com mais um Brincando e Revisando. E para representar vocês, hoje nós temos a Melissa e o Flávio. Muito bem. Nós estamos aqui com o movimento de copos. É uma cartolina que eu risquei, né? E nós vamos ter aqui o movimento dos copos. Se você não quiser fazer com os copos, você pode fazer com bolinha de papel, você pode fazer com tampinhas de garrafas, ok? Eles vão movimentar para o meio e para os lados, ok? Não tem como pular. Eles só podem fazer esses movimentos. Até que vai fechar e quando fechar, nós temos o vencedor. Vamos lá? Tirando para o ímpar. Tem que prestar atenção para fazer a jogada. Quem será que vai ganhar? Para quem você está torcendo, criança? E agora? Ok, Melissa ganhou. Vamos lá. A pergunta é: quando o líder da expedição do governo pediu aos aros para entregarem as armas e viverem em paz, qual foi a exigência deles? Eles disseram que eles não iam fazer nada se a mulher branca não fosse falar com eles. Será que ela acertou? A resposta da Melissa está exata! Vamos para a próxima brincadeira. A nossa brincadeira é pegando copinhos. E eles vão usar um pegador de gelo, um copinho descartável de café e vão estar colocando aqui. Cada um deles ganhou 15 copinhos. Vamos ver quem completa primeiro com os seus 15 copinhos, ok? Vamos lá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, já!
Vamos ver quem vai ganhar, quem vai ganhar. Vamos lá. Vamos lá, precisa ter rapidez e habilidade. Pronto, Melissa ganhou. Agora vamos ver se ela vai conseguir responder. Quando Maria conversou com os Zaros que o representante do governo iria ajudá-los, o que eles fizeram? Eles obedeceram a Maria e eles entregaram os rifles e disseram que ia fazer tudo que ela falasse. A resposta da Melissa está quase completa. Quase. Você sabe dizer quantos rifles eram? 3.000 rifles. Muito bem! 3.000 rifles. Vamos para a próxima brincadeira. Vamos lá, crianças? A nossa brincadeira agora, eles vão ter que acertar a bolinha na caçapa. E eles vão jogar um de cada vez. Nós temos 9 copinhos e 12 bolinhas. A bolinha que cair no chão não pode ser pegada, ok? Se ficar alguma parada na mesa, pode utilizar novamente, ok? E o Flávio deixou a Melissa começar. Vamos lá? Então ele vai segurar a bandeja e a Melissa então vai jogar as bolinhas. Vamos lá. Vamos ver. Acertou. Opa! Aê! Vamos lá. Última bolinha. As meninas estão torcendo para você acertar. Não faz mal que tenha 2 bolinhas no mesmo copo, tá bom? Vamos lá, então. A Melissa tem. Opa, isso. Quatro bolinhas. Agora é a vez do Flávio. Se ele já conseguir acertar 5 bolinhas, ele já pode responder a pergunta. Vamos lá? 1, 2. 2 bolinhas até agora. 3. Opa! E aí, 4 bolinhas. Ele precisa acertar mais uma para poder responder a pergunta. 5 bolinhas. Então vamos lá. Vamos para a pergunta. Flávio, pouco antes da chegada de Maria no território dos Zaros, um cacique tinha morrido. O que aconteceu no funeral dele? Como era da cultura deles, eles executavam pessoas nos funerais e 60 escravos foram mortos no funeral. Será que a resposta dele está certa? A resposta do Flávio está exata! Próxima brincadeira. Crianças, a nossa próxima brincadeira é pingar a bolinha e pegar com o balde, ok? O Flávio vai pingar a bolinha e a Melissa vai pegar. Ela vai ganhar ponto pelas bolinhas que ela conseguir pegar, ok? E depois eles vão trocar de lado. Vamos lá? Pode começar, Flávio.
Opa! Aê! Vamos lá. Opa! Essa não deu. Ok? Vamos lá. A Melissa conseguiu 3 bolinhas. Agora é a vez do Flávio. Vamos lá, Melissa, pode começar. Vamos lá, vamos ver quantas bolinhas. 4 bolinhas. Então, o Flávio vai responder a pergunta. Maria nunca pediu ofertas nos cultos da igreja. Como ela conseguia sustento? Ela orava e recebia de presente comida das pessoas daquele lugar, porque eles perceberam que ela não era rica. Será que está certo? A resposta do Flávio está exata! Muito bem, vamos para a próxima brincadeira. A brincadeira agora é a bolinha de copo em copo. O que eles vão fazer? Eles vão pegar a bolinha que eles já ganharam, vão jogar no primeiro copo, ok? Aí eles vão encher o copo com água e jogar e vão assoprar a bolinha para o segundo. Vão encher e assim até chegar no último copo, ok? Eu vou contar até 3 e quando eu falar já, vocês podem começar. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Isso, assopra. Vamos lá, requer habilidade. Vamos lá. Nunca foi tão difícil assoprar, não é? Vamos lá, vamos lá. Olha que disputa. O Flávio terminou. Muito bem. Vamos responder a pergunta. Quantos anos Maria serviu como missionária na Nigéria? Ela serviu por 36 anos e ela foi um dos únicos brancos que mais ficaram tempo lá. Será que está certo? A resposta do Flávio está exata! E assim terminamos o nosso Brincando e Revisando de hoje. Até a próxima semana! Oi, crianças! Estamos encerrando mais um Culto Kids. E hoje foi muito bom sobre a Nigéria. Você viu que legal? Falamos sobre futebol. Eles são tão apaixonados quanto nós. E a seleção feminina, você viu? Participou de todas as edições dos mundiais. E aquela ponte enorme que liga o continente até a Ilha de Lagos. Surpreendente, hein? Sim. E quanto ao nosso desafio? Pois é, o desafio... Tiveram 3 pedidos de oração específica, hein? Não esqueça de orar e gravar o seu vídeo. Estamos aguardando. E eu acho que você estava esperando a gente dizer tchau, tchau, encerramos a aventura selvagem. Mas não vai ser assim. A história da Maria encerrou. Essa linda história desta mulher tão corajosa.
Mas a aventura selvagem na África ainda continua. E a semana que vem vamos ter mais sobre a Nigéria? Infelizmente, da Nigéria não teremos, mas eu vou trazer uma surpresa que vocês vão amar. Nós vamos ter desafios da Nigéria? Da Nigéria não, surpresa, mas terá desafio sim. É isso aí, crianças. Aguardem! Semana que vem, o nosso Culto Kids está top! Esperamos você às 9h45. Amamos vocês!